Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido, família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Hoje é o terceiro dia desta série de 12 dias que eu dei o nome de Tudo é Possível ao que Crer. Tudo é possível ao que crer. E hoje eu quero orar pelos pais, eu quero orar pelo teu pai e pela tua mãe. Eu vou colocar 3 pessoas para orar. Minha mãe Marina, minha irmã Marisa e Alaide. Por quê? Porque elas foram mãe dos meus filhos quando eu precisava viajar. Houve uma época na minha vida que eu e minha esposa viajávamos muito. A Marisa e a Alaide foram mães dos nossos filhos. Eu vou orar então pela minha mãe Marina, pela Marisa e pela Alaide. E você? Coloca o nome aqui do seu pai, da sua mãe. O meu pai já está na glória, já está com o Senhor. Agora, se o seu pai está vivo, coloca o nome dele aqui, coloca o nome da sua mãe. Eu quero todo mundo colocando o nome dos seus pais aqui, porque no final eu vou levantar um grande clamor. Ok? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Eu vou compartilhar com você hoje uma história que nos ensina muitas lições. E fica comigo até o final para orarmos juntos. Era uma tarde tranquila nos pastos verdes e as ovelhas pastavam sob o olhar atento do pastor. Entre elas, uma jovem ovelha se sentia curiosa sobre o mundo além do rebanho. De vez em quando, olhava para os lados e se perguntava o que haveria além das colinas e dos campos que já conhecia. À medida que o pastor conduzia o rebanho em segurança, essa ovelha, intrigada e inquieta, começou a se afastar, pouco a pouco, do grupo. Ela ia se afastando, se afastando. Do alto de uma colina, escondido entre as árvores, o lobo a observava. Ele não correu ao encontro da ovelha imediatamente. Ao contrário, ele permaneceu oculto, vigiando com muita paciência. Ele sabia que atacar antecipadamente, prematuramente, só a assustaria, levando-a de volta ao rebanho. Ao invés disso, o lobo esperou e observou, deixando que a própria curiosidade da ovelha a guiasse mais e mais longe e assim ela fosse se afastando do rebanho. Nos dias que se seguiram, a jovem ovelha foi se afastando cada vez mais. Às vezes, até percebia que o rebanho estava mais distante do que deveria, mas a sensação de liberdade, descoberta, era estimulante demais para resistir. Começava a acreditar que nada de ruim poderia lhe acontecer. Mas o lobo era esperto. Em alguns momentos, o lobo deixava que ela o visse de longe, mas sempre de maneira calma, sem ameaças, como se fosse apenas outro animal que pastava naquele lugar. Com o tempo, a ovelha começou a perder o medo e passou a ignorar o perigo. Quando ela olhava ao redor e via o lobo, ele parecia tão distante, inofensivo, que ela já não se preocupava. Finalmente, em um dia em que o rebanho estava tão distante que ela mal conseguia ouvir o pastor, o lobo julgou que era o momento. Discretamente, ele se aproximou. Quando a ovelha percebeu sua presença, já era tarde demais. O lobo deu um bote certeiro e fulminante. Em segundos, tudo estava acabado. Ninguém ouviu os gritos dela e o pastor, que a amava tanto, não pôde socorrer. Essa história ilustra o quão perigoso é o afastamento gradual e sutil do que nos protege. Da mesma forma, quando você, eu, nós distanciamos de Cristo, ficamos vulneráveis, exatamente como a ovelha que se separa do pastor. Afinal, quais as lições que nós aprendemos com essa história? Quais as lições que nós aprendemos com essa história? A primeira lição é a importância de permanecer próximo ao pastor. Ouça, querida, ouça, querido, a importância de permanecermos próximos ao pastor. Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Quando nos afastamos de Cristo, nos afastamos da segurança e da orientação que Ele oferece. Como Agostinho afirmou, o coração do homem é inquieto até que descanse em Deus. O coração do homem é inquieto até que descanse em Deus. Estar perto de Cristo é o nosso maior refúgio. Você, eu, nós não podemos estar longe de Cristo. A segunda lição, o perigo do afastamento gradual. Ouça-me, o perigo do afastamento gradual. A palavra do Senhor diz em 1 de Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. Ei, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Sabe, o afastamento é um processo lento e sutil. O filósofo Soren comparou a tentação a uma dança lenta que nos atrai até estarmos distantes demais para retornar. A vigilância, a prudência, o viver atento continuamente é essencial. A terceira lição que a gente aprende com essa história, a sagacidade do inimigo. A sagacidade do inimigo. A Bíblia diz, no Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 10, foi Jesus quem disse, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, esse lobo representa a astúcia do mal que nos tenta. Como nos ensinou um grande teólogo, precisamos matar o pecado ou ele nos matará. Precisamos matar o pecado ou ele nos matará. O inimigo espera um momento de vulnerabilidade para atacar, por isso, viva de forma prudente, atenta, acordada. A quarta lição, o perigo da falsa segurança. Vou repetir, o perigo da falsa segurança. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, Paulo escreveu, portanto, quem pensa que está em pé, veja que não caia. A ovelha se sentiu segura e confiante, acreditando que nada lhe aconteceria. Essa falsa segurança nos ilude, nos fazendo esquecer que sem Cristo somos vulneráveis. Como disse C.S. Lewis, a autossuficiência é o maior engano do coração humano. Eu sempre menciono Sansão. Sansão, de tanto brincar, de se deixar amarrar, por causa da sua autossuficiência, um dia amarrado, ele ficou. Cuidado! Muitas pessoas pensam que é possível flertar com o inimigo, flertar com o pecado e sair ileso. A quinta lição, a necessidade de reconhecer os limites. Sim, a necessidade de reconhecer os limites. 1 Coríntios 6:12 diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Assim como a ovelha desconsiderou seus limites, às vezes ignoramos nossas próprias vulnerabilidades. O filósofo Aristóteles dizia que a virtude está em saber os limites e viver em equilíbrio. Em nossa vida espiritual, saber até onde ir nos protege. Isso tem a ver com limites. A sexta lição, o valor do rebanho como proteção comunitária. Como eu gostaria de sentar à mesa com todos os casais e famílias do Brasil para dizer isso, o valor do rebanho como proteção comunitária. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Querido, querida, quando permanecemos em comunhão com os outros, estamos cercados de apoio e proteção. O pastor Dietrich disse algo muito importante. Ele disse que a vida cristã se fortalece na comunidade. A vida cristã se fortalece na comunidade. Quando eu aconselho um casal em crise, eu sempre pergunto, como vai a vida devocional
de vocês e como vai a vida de vocês em relação à igreja. Vocês estão envolvidos com a vida da igreja? A vida cristã se fortalece na comunidade. Sozinhos, ficamos à mercê do perigo, mas juntos somos mais fortes. O pseudo-leão, o diabo, sempre vai procurar atacar uma ovelha que está distante do rebanho. Você não pode ficar longe do rebanho e nem do pastor supremo, Jesus. A 7ª lição. Mas antes de ir para a 7ª lição, me permita falar outra vez com você. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Clica aqui nesse botão de inscrição, inscreva-se. Depois, ativa o sininho e aí clica na palavra todos. Aí você vai falar para o YouTube com esta atitude, que o nosso canal é relevante e o YouTube vai mandar a nossa mensagem para milhões de pessoas. Faça isso agora e obrigado pela sua compreensão. 7ª lição. A urgência de retornar ao pastor antes que seja tarde demais. A urgência de retornar ao pastor antes que seja tarde demais. Isaías 55:7 diz: voltem para o Senhor e Ele terá compaixão de vocês. Voltem para o nosso Deus, pois Ele é rico em perdoar. Deus sempre está pronto a nos receber, mas é essencial não nos afastarmos ao ponto de perdermos sua voz. Agostinho disse que Deus está sempre presente, mas só podemos percebê-lo se estamos próximo a Ele. Deus está sempre presente, só podemos percebê-lo se estivermos perto dEle. Quanto mais cedo retornarmos, mais protegidos estaremos. Estas lições nos lembram que nossa caminhada espiritual exige proximidade constante com o Senhor, vigilância e uma vida em comunhão com os outros que compartilham da fé. É na segurança do rebanho e sob a proteção do pastor que encontramos vida e vida em abundância. Encontramos paz e paz duradoura. Deixa eu falar com você que precisa voltar hoje. Você que tem andado longe do rebanho, você que tem andado distante do rebanho, esta palavra é para você. Esta é a mensagem para o teu coração. Chegou o dia, a hora de voltar para o rebanho, voltar para o pastor, voltar para casa. Se você quer voltar hoje, coloca aqui embaixo, quero, eu quero. Se você quer voltar para a casa do Pai, coloca eu quero. Eu vou orar com você, vou orar por você. E vamos orar pelo pai, pela mãe, vamos orar pelos pais hoje. Aonde quer que você esteja, ore comigo. Pai querido e eterno, nós estamos aí, agora eu oro. Eu oro pela minha mãe Marina, que está acamada com Alzheimer. Assiste-a naquele lugar. Abrace-a naquele lugar, envolva ela com a tua presença e com a tua glória e com a tua graça. Eu oro pela Marisa, que cuida da minha mãe, minha irmã. Eu oro pela Alaide, que foram mães dos meus filhos quando nós viajávamos. Que a tua bênção esteja sobre elas. E a partir delas eu oro por todas as outras mães e pais, cujos nomes estão aqui. A mãe Maria, Marina, Fernanda, Luísa, Débora. O pai João, Joaquim, Francisco, Jacó, José, os pais que estão com seus nomes escritos aqui, aonde quer que eles estiverem, aonde quer que o pai estiver, a mãe estiver, os pais estiverem, que sobre eles se manifeste a tua graça, a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Toca, abençoa, cuida, livra, sustenta com mãos fortes e poderosas. Pai, eu peço que seja assim, no nome de Jesus, a tua bênção sobre todos os pais, todas as mães. No nome de Jesus, amém. Repete comigo, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Envia esta mensagem para
todas as pessoas que você conhece, você quer bem. Envie essa mensagem para alguém. Você sabe que pode abençoar alguém com esta palavra. Não perca por nada a nosso encontro aqui, amanhã. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Um beijo no seu coração.